E tu estava me dizendo que os guaranis tomavam mate de um jeito que não é o jeito que a gente toma hoje. Não, então aquela pessoa que diz assim, tem que tomar um mate raiz, eu vou mostrar pra vocês aqui agora. O verdadeiro mate raiz. Qual é o verdadeiro mate raiz? Vamos ver. Tô curiosa. Olha aí. Olha só. Essa era, segundo relatos, a primeira forma que os guaranis tomavam mate. Então, é um porongo cortado. Eu trouxe as duas partes aqui. Olha a sacola cheia de porongo. Ouçam o barulho. Tá em algum lugar. Então, senão vou fazer muita bagunça. Ele é um porongo, vocês vão olhar aqui. Ele tem um formato. Então, eles colocavam a erva mate em folha aqui. Colocavam água fria, deixavam um tempo na água fria e eles tomavam dessa forma. E faziam franzindo os dentes, porque as folhas acabavam adentrando da boca e cuspiam as folhas fora. Caramba. Muitas vezes até mastigavam as folhas que ficavam mais macias por mais tempo e cuspiam fora. Posterior a isso, surgiu, como se fosse o formato de um 8 do infinito, como se fosse um vasinho de cerâmica que eles mesmos criaram. E eles botavam um pedacinho de taquara na ponta, e também nesse formato de 8, e tomavam já para tentar segurar as folhas. Aí nasce a bomba. Tudo isso em água fria. Tudo em água fria. Ou seja, o chimarrão raiz é água em fria. água fria. Era um tererê, então, né? Hoje, mais o Paraguai e alguns estados do Brasil consomem mais o mate gelado, que é o tererê. E posterior a isso, água quente. Uma cuia, daí nós viramos a cuia e começamos a cortar ela aqui, né? Utilizando o porongo, a cabaça, de outra forma. E vindo as bombijas, né? As bombas. Então, as primeiras bombas no Museu do Mate, eles têm algumas bombas de taquara. Como é que era feito? A taquara era que nem um canudinho e o Guarani fazia uma trança de cipó para fazer um filtro, para poder essas folhas não adentrarem a bomba. No Brasil tem um relato de canela de galinha, canela oca, né? Eles pegavam a canela da galinha e faziam um canudo também, o mesmo trançado. E foi bem interessante que lá no Museu do Mate eles não conheciam isso. Eu fiquei de mandar para eles o relato do livro, que a gente tem essa anotação aqui no Brasil. E isso tudo são trocas, né? Depois da bomba, os europeus, com medo de pegar doenças dos guaranis e tudo mais, introduziram a prata e o ouro, que são sanitizantes naturais, e para tentar fazer de uma outra forma, a alpaca, que é uma liga de metal. Né? Então os ourives vieram, os jesuítas trouxeram ourives do Vaticano para fazer esses trabalhos das bombas, das bombijas em prata, em ouro e alpaca. Então, isso surge com as missões jesuítico-guaranis. Bah. Então, isso é uma evolução. Claro. Da mesma forma, a gente tem hoje, no Brasil, algumas cuias de cerâmica. Né? A cuia de cerâmica e de metal, nós estamos falando do inox, a cuia de metal, ela existe há muito tempo. Né? No Brasil não se tinha esse costume, mas na Argentina e nos outros países se tinha o costume. Eu brinco, a minha avó chamava de louça ágata, que era um metalzinho que geralmente era branco ou azul celeste, que era coberto por uma película, né? Que daí caía no chão, dava aquela lascadinha. As cuias de louça ágata, nossa, lá no museu tem centenas. Inclusive, foi a primeira cuia que o seu Alberto Plaza ganhou da mãe dele em 1979. Alberto Plaza, que é o fundador do Museu do Mate. O fundador do primeiro Museu do Mate. Né? As peças que se encontram no Museu de Buenos Aires hoje foi doação dele. E vale a pena passear lá. Vamos falar um pouco de turismo também, né? Ir para Buenos Aires e ter um tempinho para conhecer o Museu do Mate. Vale a pena, é legal, é divertido. Imperdível. Imperdível? Por quê? Primeiro, porque assim, onde está localizado em Buenos Aires era o Bazar Wright, um bazar inglês, que se eu não me engano, que a minha memória não falhe, Século XIX. 1879, o bazar, ele tinha 3 andares. Buenos Aires tem muitas coisas subterrâneas das lojas, né? Então, a parte de baixo era onde eles fabricavam algumas peças, a parte térrea onde tinha a loja, e a parte de cima acho que era tipo de um estoque, alguma coisa assim. Inclusive, era um prédio muito famoso, porque foi um dos primeiros prédios de Buenos Aires a ter elevador. E esse bazar vendia presentes de casamento. Inclusive lá no museu tem 2 réplicas, baseadas em fotos, de 2 mates que eram vendidos na época para a alta sociedade em prata e alpaca. Que são 2 mates lindos que estão lá no museu. Tem um vídeo ali no meu Instagram sobre isso. E este bazar, eles mantiveram o piso original, mantiveram os armários. Esse bazar funcionou até 2012, quando eles encerraram as atividades. E agora o Museu do Mate está desde outubro lá. É assim, tu vai conhecer muito sobre a história do mate, de onde é que surgiu algumas coisas, por que elas eram, como não eram.
né? Para a gente desmistificar um pouco isso, né? Antes eu comentei, às vezes mudou a região, muda a forma de consumir o chimarrão, de consumir o mate, né? E a gente aprende muito lá. Tem a parte da visitação, tu pode visitar, tem a parte da visitação guiada, e no segundo andar tem a loja do Museu do Mate. Tu pode sair de lá com uma cuia personalizada, gravada já com as iniciais do museu, com o teu nome, o que tu quiser. E tem a degustação. E tem a degustação. Que deve ser a melhor parte. Eu adorei. Eu vou pedir música no Fantástico, porque a gente foi 3 vezes no museu. A minha esposa já não aguentava mais, eu acho. Ela foi muito paciente comigo. Então a gente foi 3 vezes. O primeiro dia a gente foi para fazer a degustação. No segundo dia a gente foi para conhecer mesmo, fazer a visita guiada. E no terceiro dia para a gente gravar um pouco de conteúdo para trazer essas informações, essas novidades, né? As coisas de metal que eu estava comentando, elas existem há muito tempo. Elas parecem muito uma xícara, porque o mate de cerâmica ou mate de metal, quando não a cuia de inox, no caso que ela tem parede dupla e a vácuo, mas essas coisas têm uma parede, né? Simples, tu segura, tu te queima. Então uma coisa que eu achei muito romântica lá, que era as cuias pequenas de metal, elas tinham uma alcinha. E para poder compartilhar, eles fizeram uma alça de cada lado. Porque daí para te alcançar o mate para esposa, pro esposo, tu segurava pela alcinha e alcançava para ele, assim, era muito bonitinho, assim. E qual é a principal diferença da erva? Porque, tudo bem, a nossa erva é verde e a erva argentina, uruguaia é diferente. Embora, sabe que eu tive no Uruguai e fui comprar a erva por curiosidade, para conhecer, e aí a erva, depois peguei a erva em casa para olhar, daí era feita produzida no Brasil. Aqui, no Rio Grande do Sul, acho que em Encantado, na Baldo, é isso? A Baldo, a Canárias e a Contigo. Ou são seja, as 3 ervas mais consumidas pelos uruguaios. São brasileiras. São brasileiras. São feitas aqui no Rio Grande do Sul. Sim, a gente teve um detalhe em meados da década de 70 que se cortou muitos pés de erva mate para fazer campo para criar gado. Então o Rio Grande do Sul fez isso, Santa Catarina fez isso e o Uruguai fez isso. A região do Uruguai ela é um pouco mais úmida, vamos falar dessa forma, do que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, se tu pegar um mapa baseado onde tinham Ilex paraguarienses plantadas, o Uruguai já tinha pouco. E o pouco que ele tinha, ele praticamente extinguiu. Tá? E permanece assim até hoje. Então, eles têm pouca produção própria. Eles dependem muito da nossa erva mate. Diferenças entre as ervas. A nossa é verde, então geralmente a gente consome ela em pó. Tem a questão de a gente também consumir ela misturado, pó e um pouco de folha, né? Que nem a picumã que tu gosta. Uhum. A folha tem uma função ali, ela prolonga o sabor do mate, ela faz com que tu utilize menos erva dentro da cuia, tem todas essas questões que a gente estuda para isso. Temos a pura folha tradicional. Erva mate uruguaia, ela é descansada de 6 meses a 24 meses, então ela faz o mesmo processo. Colhe, passa por sapeco, passa pela secagem, estaciona, geralmente em sacas, fica estacionada ali de 6 meses a 24 meses. Para que ela ganhe, aí a questão do estudo entre o que eu posso proporcionar de aroma com X tempo de descanso, ela vai ganhar um tom de amarelo. É o que eu vou querer de aroma, o que eu vou querer de sabor. E curioso que para muitos gaúchos isso é erva velha. Erva velha. Para eles não. Para eles é mais sabor, mais Tem corpo. uma grande diferença. Eles acham a nossa erva mate forte, né? Os uruguaios e argentinos, e nós achamos a deles mais forte. Mas são questão de paladares que a gente tem que desmistificar. Né? Nas degustações de mate a gente faz isso. A gente tenta fazer as degustações às cegas e tu vai provar um mate sem saber o que tu tá tomando. E esse é o mais divertido.